Meu nome é Flávio Urdan, sou professor na Faculdade de Economia e Administração da USP, em São Paulo, e vamos conversar durante essa aula, né, sobre o tema Introdução ao Marketing. É o primeiro tema da disciplina de Marketing Geral do módulo de Formação Geral. Três grandes assuntos vão nos ocupar durante esse período. Estudar os conceitos de marketing associados às trocas com o mercado, apresentar as etapas do processo de administração de marketing e discutir o marketing como uma filosofia dentro da empresa. O primeiro tema, ele procura esclarecer a ideia mais fundamental do que um profissional faz quando ele trabalha com marketing. Marketing é uma palavra de origem inglesa, de mercado, originada de mercado, e o gerúndio, ação no mercado. Eu realizo uma ação no mercado com a finalidade de obter trocas com esse mercado. E a ideia inicial, ela vai girar sempre em torno de trocas. A definição que vocês estão vendo, marketing é um processo gerador de trocas, no qual duas ou mais partes, agindo de modo deliberado e espontâneo, dão e recebem bens tangíveis ou intangíveis que têm valor com o objetivo de satisfazer necessidades. Com calma, vocês podem, se quiserem, explorar melhor essa definição. Eu prefiro trabalhar em torno desses conceitos associados à troca. Um bom profissional de marketing, ele vai fazer algumas perguntas e vai obter ou vai em busca de respostas a essas perguntas. As respostas vão fornecer os elementos, as informações, as direções para que ele possa trabalhar da maneira mais eficiente possível no mercado, tentando realizar essas trocas, fazendo trocas bem-sucedidas. É um conjunto de 5 questões e em torno dessas 5 questões você aborda as coisas mais básicas que existem em marketing. A primeira questão: quem participa da troca? Os membros dos mercados. Não poderia ser diferente. Se nós estamos definindo marketing como o trabalho com mercados, a primeira questão ela está em torno de saber quem participa da troca. Quem participa da troca? Os membros dos mercados. E quem são esses membros dos mercados? Um conjunto de indivíduos, as pessoas ou organizações com interesse e condições de realizar essas trocas. Isso nos dá a primeira grande forma de diferenciar os mercados em torno dos quais nós, profissionais de marketing, trabalhamos. Existem os mercados de consumo e os mercados industriais. O mercado de consumo, também conhecido pela sigla B2C, que não tem muito significado na língua portuguesa, mas no inglês é B2C, que é Business to Consumer. É uma empresa vendendo para um consumidor. E são os consumidores comprando com a finalidade de satisfazer necessidades individuais ou necessidades de sua família, né? E o outro mercado é o mercado industrial, o B2B, Business to Business, onde uma empresa vende para outra empresa. Aqui pode ser uma Petrobras comprando uma plataforma de petróleo, e com todo o procedimento de compra que você deve imaginar envolvido na compra de uma plataforma de petróleo, ou pode ser a própria Força Aérea Brasileira comprando os caças supersônicos. Tão complicado o processo que acabou sendo cancelado. Tal o nível de pressões, interesses e os valores envolvidos. Quando a dona Maria vai ao supermercado e compra uma pasta de dente ou faz um carrinho, as coisas são bastante mais simples se compararmos com a compra de uma plataforma de petróleo. Mas esses são os dois grandes mercados com os quais nós trabalhamos em marketing. São os mercados de consumo e os mercados industriais. A maior parte do que se fala em marketing está voltada para o consumidor individual. É teu trabalho investigar,
obter informações, compreender, descrever o seu cliente, né? E um conjunto de questões vai te ajudar. Quem é o consumidor? Isso pode parecer uma pergunta muito trivial, mas definitivamente não é. Acredite em mim, muitas empresas têm uma ideia não muito precisa de quem compra. Então, quem é ele? Você pode defini-lo pela idade, pode defini-lo pela escolaridade, pela renda, se ele é uma pessoa com espírito aventureiro, se ele é conservador, se ele valoriza a família, se ele é uma pessoa muito focalizada no trabalho, se ele é um cliente leal, se ele não é um cliente leal, compra muito, compra pouco. O que ele está comprando, já vamos falar um pouco mais sobre isso. Ele compra soluções integradas, ele compra divertimento, ele compra uma ilusão, ele compra algo bem concreto. Por que ele está comprando, quais as razões, que é também um ponto a ser destacado um pouco mais à frente. Quem participa da compra? É uma pergunta bem adequada quando pensamos na família, no domicílio. Existe o pai, a mãe e os filhos. Quais são as interações entre eles em cada compra, em cada categoria de produto? Quando eu vou escolher a escola, quando eu vou escolher o lazer do fim de semana. É parte do teu trabalho como profissional de marketing investigar essas interações. Quem está participando da compra? O chefe da família compra sozinho, a mãe, os pais? Quais são os papéis desempenhados? Como ele compra? Ele primeiro consulta, é um consumidor cuidadoso, meticuloso, ele vai em busca de informações detalhadas sobre as opções disponíveis, ele consulta os amigos, ele entra na internet, ele pergunta a quem tem, se está satisfeito ou não. São os procedimentos da compra, né? Há uma razoável diferença entre consumidores quanto à compra. A diferença também se deve ao tipo de produto. Se você vai comprar uma operação plástica ou um curso de MBA, os procedimentos são mais cuidadosos, mais demorados. Se você compra uma revista, está no aeroporto esperando um avião, vai comprar por impulso. Mas é parte do seu trabalho entender, tanto quanto possível, como o seu cliente realiza as compras. Quando ele compra todo dia, todo mês, uma vez por ano, sempre que ele precisa, ele tem algum critério, né? Compra de madrugada nos supermercados 24 horas, compra em loja de conveniência, prefere comprar no supermercado da esquina com quem ele conhece, ele procura variedade. São as questões que envolvem quando ele está comprando. E onde ele compra, acabei falando um pouco sobre isso, né? São os locais de preferência do consumidor. Se você conseguir uma ideia razoável para cada uma dessas questões, e volto a dizer, elas podem parecer bem simples, você terá avançado bastante no seu entendimento das pessoas que participam da troca. Então abordamos a primeira questão, quem participa da troca. A segunda, quais são os motivos da troca? Já sabemos que existe um consumidor, a questão agora é entender por que ele está participando da troca. Nós participamos de trocas no mercado, compramos produtos, porque temos necessidades e desejos. O que é uma necessidade? A necessidade é um estado de privação que gera um desconforto no indivíduo. O exemplo mais básico é a sede no deserto, todo mundo já cruzou com esse exemplo por aí. A falta de água causa um desconforto, esse desconforto vai mobilizar suas energias para que você resolva o problema. Você encontre água, beba água e mate sua sede. A necessidade, pelo menos temporariamente, está satisfeita. Então, necessidade, da maneira mais simples que podemos falar, é uma privação que gera um desconforto. Esse desconforto vai te mobilizar. E é a coisa mais fundamental a mover o ser humano. Temos aí alguns exemplos, necessidades fisiológicas, de segurança psicológica, segurança física. Quando você compra um plano de saúde, você está satisfazendo uma necessidade de segurança psicológica, sabe que vai ter um amparo, um tratamento adequado
em qualquer eventualidade de doença no futuro, mais do que o tratamento em si, a cura, o atendimento feito por um bom médico, o que você compra isso, mas durante muito tempo você vai ter, mais importante do que a possibilidade de obter esse tratamento, é a segurança de saber que ele vai estar lá sempre que você precisar, né? Temos necessidade de pertencermos ao grupo, talvez essa necessidade explique o grande apelo dos símbolos de status, status que é uma ideia, uma referência social, né? E você quer ser admirado pelas pessoas, quer se inserir em grupos sociais, e as marcas, as grifes, permitem essa inserção, ou são elementos que ajudam o indivíduo a se sentir parte de um grupo, ser admirado, e as necessidades de mais alto nível, autorrealização, desenvolver suas potencialidades, enfim, alcançar aquilo que você se considera capaz de fazer. Essas são as necessidades. Temos necessidades mais práticas, mais mundanas, como transporte, como algum lazer, a conveniência de poder comprar na hora que você precisa para atender um imprevisto, são necessidades. Todas elas formam as razões pelas quais as pessoas participam das trocas. E é parte da sua tarefa entender, compreender essas necessidades. Uma breve forma de discutir isso que eu acabei de falar de uma maneira mais simples, que é uma dicotomia, uma separação feita há muitos anos por um autor conhecido em marketing, ele dizendo, na verdade o que as pessoas querem é resolver seus problemas, resolver suas necessidades. Ela não quer a roupa, ela quer a aparência atraente, ela não quer o sapato, ela quer o conforto ao andar. Quando você procura uma casa, você quer um lar e quer segurança. É isso que nós estamos procurando. Isso é uma lição importante para a pessoa que trabalha com marketing, evitar uma demasiada atenção ao produto e colocar o que o consumidor procura, que é resolver seus problemas, atender suas necessidades e os benefícios do produto num segundo plano. Então as pessoas não estão comprando coisas, elas estão comprando soluções para as suas necessidades, para os seus problemas, para as suas carências. E uma outra distinção útil entre necessidades e desejos. Quando pensamos na necessidade de alimentação, mais especificamente no café da manhã, o brasileiro vai raciocinar em termos de um pão com manteiga, um café com leite, algum suco e uma fruta. Já para a média do brasileiro, isso é um bom café da manhã. Se o americano pensa no mesmo assunto, ele vai raciocinar em termos de um ovo, omelete, presunto, wafers, gelatina, geleias e mais cereais, né? Qual a diferença entre uma situação e outra? É o que nós chamamos de desejo. É a mesma necessidade. Os dois estão tentando resolver um problema de alimentação no início do dia. Por que o brasileiro vai por aquele caminho e o americano vai pelo outro? Isso é o aprendizado, a cultura, o que ele sempre viu, a sua própria renda, as características do clima. Embora exista clima quente também nos Estados Unidos, de um clima mais frio, mais temperado, no qual você pode fazer uma alimentação mais pesada, o próprio estilo de vida, onde ele prefere concentrar a alimentação maior no início do dia e não no final, como nós temos aqui no Brasil, o jantar. Então, essas características culturais, sociais, econômicas, a tradição que você aprende na sua vida, vai modificar a necessidade, a maneira específica de satisfazer a necessidade. Um executivo com uma alta renda, quando ele pensa em automóvel, ele está pensando num Vectra, num Corolla, talvez num carro importado. Um estudante que acabou de entrar na faculdade, ele vai ficar muito satisfeito se receber de presente do pai, ou ele mesmo comprar, quem sabe ao fazer 18 anos, um carro, um Gol, um carro
206 e outras variações. Quer dizer, é o desejo do jovem para resolver o seu problema de transporte. Okay? Quais são os motivos da troca? Então temos aí um exemplo do café da manhã para vocês pensarem a respeito. Quem participa da troca, quais são os motivos da troca? E agora, quais são os objetos? Eu sou um consumidor, eu tenho necessidades e desejos. Qual vai ser o objeto da troca? Os bens tangíveis ou intangíveis. Produtos, que podem ser objetos concretos, coisas mais abstratas, mais intangíveis. Um apartamento é objeto de troca, uma escola, viagens de férias, um político, a religião, a caridade ou uma ideia. O uso de cinto de segurança, né? Isso é mais desafiador, pensar em ideias como objeto de trocas de marketing. Quando o governo promoveu campanhas de conscientização da população para que as pessoas utilizassem cinto de segurança, de fato ele estava fazendo um trabalho de marketing. Você deveria adotar um comportamento. O que o governo recebe em troca do comportamento de uso de cinto de segurança? Uma redução nas despesas com assistência médica, uma população mais saudável, a redução das mortes, de acidentes no trânsito. Isso tudo é a contrapartida pelo uso que você faz dessa ideia e desse comportamento. O próprio político é um produto. Você deve ter visto recentemente algumas críticas ao marketing político, mas sem dúvida nenhuma cabe compreender, buscar compreender junto ao mercado, que são os eleitores, quais são as necessidades, quais são os desejos, e adaptar o político a essa expectativa do mercado. É claro, existem questões éticas sobre a tendência de o político ser o que o consumidor, eleitor, procura e não ser uma pessoa com ideias autênticas e convicções próprias. Mas, colocando de lado por um momento esse problema, não há dúvida que o político pode ser visto como um produto. A própria escola, as viagens de férias, os serviços. Esses são os objetos de troca. Algumas coisas bem tangíveis, como a pasta de dente, outras mais intangíveis, como uma viagem ou uma ideia, mas todos objetos de troca. O que determina a troca? Nós temos um consumidor com necessidades e desejos, ele está procurando alguns objetos. Normalmente, em qualquer situação de compra, em virtualmente qualquer situação de compra, ele vai encontrar algumas alternativas de produtos que podem satisfazer suas necessidades e desejos. Como ele procede para selecionar entre aquelas alternativas, qual delas ele vai adquirir? Eventualmente pode até não adquirir nenhuma delas. Ele vai fazer uma conta que é o valor oferecido por essa troca. Não é um termo muito usual entre os brasileiros, mas, dito de outra forma, você vai concordar que nós fazemos esse raciocínio. Valor nada mais é do que uma relação entre os benefícios que um produto oferece e os custos que ele gera para você, consumidor. A tal relação benefício-custo que a gente traduz por valor, né? É a diferença entre o total de benefícios e custo do produto para o consumidor. O valor de uma oferta são os benefícios versus os custos. Você tem, está vendo aí na tela, benefícios de reformar e decorar a casa. Valoriza o imóvel. Dizem os entendidos que, por exemplo, se você fizer uma boa instalação na sua cozinha e nos banheiros, de todos os investimentos, o que gera maior retorno nesse aspecto de valorização do imóvel. Você vai morar numa casa mais confortável, todos os equipamentos funcionam, você vai se sentir melhor, pode criar mais conveniência, você trocou aqueles pisos antigos que eram difíceis de manter por coisas mais modernas, que sujam menos ou que são mais fáceis de limpar. E você tem um benefício mais intangível, que é o status com amigos e vizinhos. Você gosta de receber, eles chegam na sua casa, olha que casa bonita você tem. São todos benefícios. Para reformar a casa, você vai ter um conjunto de custos. O tempo, definindo o projeto. Se você for um sujeito meticuloso, pode gastar
pode tomar um bom tempo. A contrariedade com a mão de obra, né? Creio que poucos setores são tão complicados quanto esse de construção civil, você vai perceber, desde o pedreiro, o próprio empreiteiro, às vezes o arquiteto vai te dar uma dor de cabeça. Você vai gastar dinheiro, existem muitas possibilidades de se gastar dinheiro, desde produtos e alternativas bem acessíveis até coisas muito caras. E, eventualmente, uma sensação de que não era bem isso que eu queria. Tudo pronto, aquele desconforto que não deixa de ser um custo, né? Não é um custo monetário, é um custo não monetário. Você poderia ter feito melhor, né? Não sei o que aconteceu, não era o que eu imaginava. Você tem custos monetários e custos não monetários. O consumidor faz essa conta. Volto a dizer, dependendo da situação de compra, essa conta é uma conta mais detalhada, mais meticulosa, ou é uma conta quase imperceptível. Vou comprar um bem como um picolé num dia de calor, eu definitivamente não vou fazer essa conta. A única conta que provavelmente vai passar pela sua cabeça é que você não vai se deslocar muito, sair do seu trajeto para buscar um freezer de picolé que bom que não está por perto. Essa conta fazemos. Mas se o freezer estiver perto, tiver um dia quente, você vai comprar o picolé. Você vai comprar a casa ou fazer a reforma da casa, o valor vai ter um peso grande na sua decisão. O que determina a troca? Qual é o resultado da troca? Satisfação ou insatisfação. O que é satisfação? Sentimentos positivos ou negativos, se for insatisfação, resultantes da diferença entre o valor que você esperava e aquilo que de fato você recebeu. Você fez uma conta de valor, é por aqui que eu vou comprar o produto A. Você tinha uma expectativa dos benefícios e dos custos. O que a empresa entregou a você era o que você esperava? Sim, legal, tá bom, fiquei satisfeito. Tá além do que eu esperava, você vai ter um sentimento ainda mais positivo. Aquém do que eu esperava vai te causar um estresse, um desconforto. Isso é o resultado da troca. Quantas trocas são realizadas? Uma ou várias? O objetivo de qualquer profissional de marketing é construir relacionamentos. Uma palavra hoje bastante disseminada, que você tem ouvido com frequência. Relacionamento é a repetição das trocas com um consumidor determinado ao longo do tempo. Eu não estou interessado em realizar apenas uma troca. Eu gostaria que ele voltasse, tanto quanto possível, para comprar da nossa empresa. É claro, se você está vendendo um imóvel, não compramos imóveis toda hora. Mas se você pensar ao longo da vida do consumidor, talvez ele troque aí 2, 3, 4 vezes até de residência. Então o construtor vai buscar estreitar relacionamentos para ter uma chance maior de vender da próxima vez. No mais, supermercado, uma concessionária de veículos, uma loja de roupas, ela está interessada em construir relacionamentos. Jamais pensar nos termos de curtíssimo prazo, conseguir fechar esse negócio. Isso é uma imensa miopia. Temos aí, portanto, o fechamento do nosso ciclo. Voltando, marketing é troca, realização de trocas com o mercado. As grandes questões: quem são as pessoas que participam da troca, os membros do mercado, por que elas participam, porque têm necessidades e desejos. Os objetos da troca são os produtos, as ofertas, produtos e serviços. O que determina a troca? O valor que o produto gera. O resultado da troca é a satisfação ou insatisfação. Um cliente satisfeito tem muito mais chance de construir relacionamentos com a sua empresa. Se você conseguir esses relacionamentos, esse cliente se junta a um segundo, a um terceiro, a um quarto, e depois de algum tempo você tem o seu mercado, a sua base de clientes, que ao longo do tempo voltarão novas necessidades, com o tempo as necessidades vão se modificando e o ciclo se fecha em torno dessa ideia da troca, de realizar trocas com o mercado. Finalizando esse primeiro bloco a respeito dos conceitos da troca, eu pediria como um exercício que você selecionasse um produto, uma situação de compra, e para essa situação de compra,
você explorasse as 5 questões e preparasse as respostas para cada uma delas. Quem participa da troca? Bom, volto a dizer, você pode dar uma resposta muito simples ou pode procurar se aprofundar. Se aprofunde, busque mais informações, o perfil do consumidor, seu perfil demográfico, o perfil de como ele pensa, os seus hábitos de compra. Tente entender quais são as necessidades e desejos desse consumidor. Quais são os produtos que ele está comprando. E além dos produtos que você pensa inicialmente, outros que funcionam como alternativas. Então, lazer. Tradicionalmente, a pessoa vai para a praia. Mas quais as outras opções de lazer ele poderia adquirir em substituição à ida para a praia? Qual o valor proporcionado? Seleciona 2 ou 3 alternativas, faz uma equação de valor. Qual o total de benefícios e custos que o consumidor incorre para ir para a praia? Para ir ao shopping, ou para ir para o campo, ou para montar um sistema de home theater na casa dele e ter algumas horas lá com a família, com os amigos. Procure avaliar o grau de satisfação das pessoas com essas alternativas e se as pessoas são fiéis às suas opções. Vamos pensar em relacionamento dessa forma. Você tem sido fiel, você tem sempre comprado do mesmo fornecedor ou há uma busca de variedade? Eu creio que é um bom exercício. O segundo assunto, grande assunto que nós estamos tratando agora, é o marketing como um processo gerencial. Falamos de marketing como troca. Para realizar essas trocas, conhecer o consumidor, desenvolver um bom produto, acompanhar a satisfação, construir relacionamentos, você não deve trabalhar de um modo intuitivo, a seu critério, sem alguma técnica. Nós falamos disso como marketing, como um processo gerencial. O que é um processo? Processo é um conjunto de etapas encadeadas, com começo, meio e fim, que te permite alcançar algum propósito. Neste caso, o processo de marketing tem o propósito de realizar trocas bem-sucedidas com o mercado, com eficiência. Você quer usar bem os recursos da empresa para realizar essas trocas. Vamos à definição. Marketing é o processo administrativo de analisar oportunidades de mercado, planejar, implementar e controlar as estratégias e programas de marketing destinados a desenvolver, colocar preço, distribuir, promover produtos, serviços ou ideias com o propósito de gerar trocas que satisfaçam os objetivos dos consumidores e da empresa. Um pouco longa, volto a dizer, com calma, volte a ela e pense um pouco sobre essa definição. Eu prefiro trabalhar com um esquema, tal como o esquema anterior dos temas em torno do conceito básico de troca. Vocês estão acompanhando agora a apresentação de uma tela onde aquela definição é traduzida num esquema, eu creio, mais simples de compreender. Nós temos uma parte inicial, uma parte intermediária, planejamento estratégico de mercado, depois isso em torno dessa figura, uma elipse, um mercado-alvo e algumas atividades embaixo na figura. Isso é um processo de marketing. Você poderia pensar, começa em cima, passa por 2 etapas intermediárias e se apoia em algumas ferramentas, como comércio eletrônico, marketing de serviços e marketing de relacionamento. Esse é o processo gerencial, um processo mais estruturado que vai permitir você trabalhar de uma forma mais profissional a tarefa de realizar trocas. O feirante, ele não segue exatamente esse esquema, com todas as suas etapas. Pode ser um grande homem de marketing, mas ele não segue exatamente esse esquema. A maior parte das empresas procura seguir esse esquema ou alguma variação sobre eles. Vamos, então, passar em cada um desses pontos. Começando na parte superior, temos lá concorrência, comportamento do consumidor, macroambiente, objetivos e estratégias da empresa. Isso eu chamo de contexto do processo, é o pano de fundo, é o grande cenário contra o qual você trabalha e desenvolve esse processo de marketing. Quem é o seu consumidor? Exploramos anteriormente em quem participa da compra. O macroambiente é todo um conjunto de forças, de fatores
que influenciam as ações de marketing da empresa. Por exemplo, uma força tecnológica. Novos materiais, como o alumínio, o Tetra Pak, o plástico, foram criando ao longo do tempo oportunidades de novas embalagens. É uma aplicação bem específica, mas que tem consequências importantes. Se nós pensarmos no leite longa-vida, mais recentemente nos sucos Del Valle, eu não tenho como compreender esse produto sem a aplicação de uma tecnologia de embalagem. O profissional de marketing, ele vai estar atento às forças tecnológicas. O uso de internet para se relacionar com os clientes é um outro fator tecnológico. Na área econômica, o que você poderia pensar como fatores que afetam as suas decisões de marketing? No Brasil, um grande fator é a renda. Nós falamos que esse país é um grande mercado, mas essa afirmação precisa ser vista com cautela. De fato, é um grande mercado, nós devemos ter aí, em termos de população economicamente ativa, uns 2,5 milhões de pessoas que são classe média, se eu estou dizendo o chefe da família, o chefe do domicílio, talvez umas 17 milhões de pessoas de classe C e D, isso aí nos colocou em torno de 20, se sabemos que a população economicamente ativa brasileira tem 75 milhões de pessoas, temos aí algo em torno de 55 milhões de pessoas fora do mercado de consumo. E os ricos? Os ricos são muito poucos mesmo. É uma variável econômica que afeta as suas decisões, o que você pode ou não fazer. Uma variável social, demográfica. Nós sabemos hoje que o brasileiro está vivendo mais e está tendo menos filhos. O que isso afeta o trabalho de marketing? Por exemplo, você tem que oferecer planos de previdência privada, você pode oferecer planos de saúde, as pessoas estão mais preocupadas com a manutenção de uma condição saudável de vida, ao saberem que viverão mais. Então tratamos do macroambiente. Agora, um outro fator que fornece o contexto do marketing são os objetivos e as estratégias da empresa. Eu olho o consumidor, olho o macroambiente, tecnologia, economia, sociedade. E agora você se pergunta, e a nossa empresa? O que ela quer nesse mercado? O que ela está procurando? Ela quer se diferenciar, ela quer ampliar vendas, ela quer ter mais rentabilidade, ela quer construir uma imagem permanente, ela quer ser reconhecida como uma empresa socialmente responsável. É esse contexto, essas informações que fornecem também ao profissional de marketing direções e caminhos que ele deve seguir ao escolher as maneiras de realizar o seu trabalho. E aqui ao lado, no esquema, temos a concorrência. Quem são nossos concorrentes? Podemos pensar em termos da concorrência direta, como eu disse há pouco, eu vendo automóvel, eu posso pensar, e sou uma Volkswagen, eu posso pensar em termos de General Motors, de Fiat, mas também poderia pensar em termos de uma construtora, em termos hoje das companhias de celular, que aumentam a conta e as despesas do consumidor, pensar em termos do lazer, e tudo isso é uma forma de concorrência com você que fabrica carros. Dado esse contexto de concorrência, comportamento do consumidor, macroambiente e os objetivos e estratégias da empresa, você caminha para o próximo passo, para a próxima etapa no nosso esquema, que é chamado marketing estratégico. 4 grandes decisões, na verdade. Nessa primeira transparência, você realiza um trabalho de segmentação. A ideia mais básica de segmentação é a seguinte: os mercados costumam ser heterogêneos. As pessoas são distintas entre si. Se eu pensar que todos são iguais, eu corro o risco de satisfazer apenas a uma pequena parcela, não oferecer nada adequado às particularidades de cada segmento de mercado. O profissional de marketing, ele vai procurar uma forma de segmentar o seu mercado, ou seja, vai colocar quem é diferente separado e colocar quem é parecido junto.
definindo os seus segmentos. Eu tenho vários segmentos, eu peguei o meu mercado e separei esse mercado em vários grupos. Qual ou quais desses grupos apresenta maior atratividade, maior potencial de demanda, quanto que eles podem comprar, quando, de que tipo de produto? É a segunda grande tarefa estratégica no processo de administração de marketing, avaliar o potencial de atratividade dos segmentos de mercado. Em algum momento, você segmentou o mercado, você definiu o potencial de cada segmento, você vai escolher bem e qual ou quais desses segmentos a nossa empresa vai servir, vai atender. É o que nós chamamos de mercado-alvo. É aquele mercado ou aqueles mercados, aqueles segmentos que a empresa decidiu que vai atender. Concluída essa etapa da seleção do mercado-alvo, você vai escolher uma estratégia de posicionamento. O que vem a ser o posicionamento? É como você gostaria ou quer ser visto pelos consumidores do mercado-alvo. Quando nós falamos em Omo, as pessoas, os consumidores automaticamente associam com a ideia de lava mais branco. O Bombril, 1001 utilidades. A empresa TAM, há alguns anos, ficou reconhecida como uma empresa que tratava melhor os seus clientes, a empresa que tinha um grande interesse pelo cliente. Hoje a Gol é reconhecida como uma empresa que cobra preços mais baixos. Isso são estratégias de posicionamento. Se eu penso numa marca, uma Fórum, uma Zump, essas empresas se posicionam como uma moda, vendem roupa de moda, roupa fashion. Você vai ter que definir isso. Por o que o cliente vai lembrar de você? Pelas pessoas, pela tecnologia, pelo produto, pelo serviço, pela disponibilidade em todo e qualquer lugar. É a tua estratégia de posicionamento. Cumprida essas duas etapas de análise do contexto de marketing e do marketing estratégico, a segmentação, previsão de demanda e posicionamento, nós passamos ao que se chama o composto de marketing, as decisões relativas a produto, preço, praça e promoção. Composto de marketing é a tradução para mix de marketing. E os P's que você vê aí são os 4 P's. O P de Product, o P de Price, o P de Place, que é o local onde o consumidor encontra os produtos, e o P de Promotion, que é a comunicação. O produto já sabemos o que é. Você vai desenvolver algo que atenda a necessidade e desejo do consumidor. Você vai definir um preço, você tem que fazer a distribuição, levar esse produto até o consumidor e tem que fazer a comunicação, que nós chamamos de promoção. Você tem que falar com o consumidor, dizer a ele que o seu produto existe, quais as características desse produto. Essas são as grandes decisões do composto de marketing. Eu vou voltar um pouco para aquela grande transparência. E embaixo no processo gerencial de marketing, nós temos algumas áreas que apoiam tudo isso que eu disse. Database marketing, que é reunir e organizar informações sobre o seu cliente, marketing de relacionamento, que é estreitar o contato com o seu cliente a partir de um conhecimento aprofundado que você tem sobre ele, marketing de serviços, que é uma área um pouco mais recente, hoje em dia nem tanto, não vamos tirar essa ideia de recente, serviço já é uma coisa estabelecida, mas administrar serviços é algo um pouco distinto de administrar produtos. Pense só, o produto é feito na fábrica, o serviço é feito simultaneamente. Você entra num restaurante, se algo desanda naquela fábrica de serviço que é o restaurante, as pessoas que administram terão problemas. Mas marketing de serviço, hoje o comércio eletrônico, a internet, são temas, e não são os únicos temas, que apoiam aquelas ideias mais básicas do processo, que é ler o contexto, nesse contexto incluído a concorrência, o consumidor, o grande ambiente, considerar isso diante do que a empresa quer para si,
dos recursos que essa empresa dispõe, das competências que ela possui e tentar descobrir um caminho por onde ela vai seguir, com chance de seguir com sucesso. As grandes questões de marketing, chamadas as questões estratégicas, é o trabalho de segmentação, de escolher o seu mercado-alvo e de escolher um posicionamento de mercado. E mais operacional é a gestão do composto de marketing, a gestão do produto, a gestão da comunicação ou promoção com o mercado, a gestão da distribuição ou do ponto de venda, levar esse produto até os consumidores e a definição do preço. Portanto, aí está o processo de administração de marketing. Eu deixo com vocês uma questão que vai exigir um certo trabalho, mas que serve para ilustrar bem essa etapa da nossa discussão. Eu gostaria que você selecionasse a empresa na qual você trabalha, uma empresa ou duas diferentes de outros setores e descrevesse, aplicasse esse esquema a essas duas ou três empresas que você selecionou. Vai fazer uma descrição do comportamento do consumidor, os fatores ambientais relevantes afetando essa empresa, se possível, descreva os objetivos que essa empresa tem perseguido, se é uma empresa que você não conhece ou está distante, nem sempre é simples, porque são informações internas, mas tente, de algum modo, descrever ou reunir alguma informação sobre esse assunto, descreva a concorrência. Depois me diga quais são os segmentos de mercado que essa empresa definiu como alvo. Qual o posicionamento de mercado dessa empresa, como ela se apresenta. Você pode inferir isso conversando com alguns consumidores dessa empresa e procure então fazer uma descrição, uma breve análise sobre a linha de produtos, sobre as ferramentas de comunicação e promoção que essa empresa utiliza, onde ela é distribuída e os preços praticados. Tem uma tabela de preço, tem variações de preço, tem descontos. Se você fizer isso, você terá descrito o processo de administração de marketing dessas unidades organizacionais que você selecionou. Aí reflita, na sequência, sobre a competência com que a empresa tem realizado todas essas tarefas e os resultados que ela tem alcançado no mercado onde ela trabalha. O terceiro tema da nossa exposição é o marketing como uma filosofia empresarial. O primeiro tratou do marketing como troca. Você realiza trocas com o seu mercado. Entender o consumidor, entender o que ele procura, o produto, o valor proporcionado pelo produto, a satisfação. Para não fazer essa troca de uma maneira intuitiva, amadora, tentativa e erro, existe uma técnica, existe um processo que é o processo de administração de marketing. Esse processo está nos livros. Quando você vem frequentar um MBA, quando você pega um livro de marketing, o que você está estudando é esse processo. Técnicas, conhecimentos, sugestões acumuladas ao longo do tempo de como trabalhar para realizar trocas com sucesso. O problema é o seguinte, não adianta ter técnica se esta técnica não se insere num contexto mais amplo de como a empresa trabalha, de como a empresa pensa, do que ela valoriza, do que são suas prioridades. E nesse contexto é que está inserido o terceiro tema da exposição e que é um aspecto fundamental para que você tenha marketing bem-sucedido. O marketing, mais do que uma técnica, tanto quanto uma técnica, tanto quanto uma preocupação em realizar trocas com o mercado, o marketing deve ser um valor da empresa, e sendo da empresa compartilhado por todos os funcionários. O que é um valor? Um valor é algo importante, é um parâmetro, é uma norma, é um princípio que você conhece, que você adota e que você se comporta de acordo com esse princípio. O valor diz o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Caminho nesse sentido ou naquele sentido. Todos nós temos valores, os valores individuais que vão
orientando a pessoa ao longo da sua vida. Você não troca de valor toda hora, concorda? Se você tem a honestidade como um valor, você vai levar consigo. Não dá para ser honesto dentro do trabalho e ser desonesto no bar na hora de pagar a conta. Eu sou honesto lá, sou honesto com a minha mulher, com os meus filhos, com o meu patrão, com o meu subordinado, com os meus amigos. Então o valor faz parte da sua vida. De onde vem o valor? Da sua formação, da família onde você cresceu. Existem valores dentro da empresa, princípios que são disseminados e são incorporados pelas pessoas e que vão nortear o comportamento e as decisões dos funcionários em todos os momentos em que ele está trabalhando naquela empresa. E aqui, então, temos o marketing como uma filosofia, que eu vou definir com base nessa transparência que vocês estão vendo. O marketing é um princípio básico, um valor, uma prioridade fundamental da empresa, que enfatiza o foco nas necessidades do cliente, o trabalho integrado de todas as áreas da empresa em função daquelas necessidades e a geração de lucro como consequência da satisfação dos clientes. Então, o que eu estou querendo dizer? Talvez a pessoa que mais tenha alcançado conhecimento nacional no Brasil, como um indivíduo que tinha valores específicos e, mais importante para o nosso tema, valores focalizados no cliente, tenha sido o falecido comandante Rolim, que fundou a TAM. Eu creio que a maior parte das pessoas conhece a empresa e boa parte das pessoas já ouviu falar do comandante Rolim. O comandante Rolim tinha valores, pelas suas características, pela sua maneira de fazer negócio, ele acreditava que você tem que estar próximo do cliente, você tem que prestar um bom serviço ao cliente, você tem que ouvir o cliente. Ele fundou a empresa, construiu a empresa, a partir de 1990 criou um novo modelo de negócio, uma empresa que tinha como diferencial um serviço superior focalizado nas necessidades do cliente. Como que ele fazia valer esse valor? Ele ia à porta do avião para receber os passageiros, receber os seus clientes. Veja como essa ação, aparentemente tão simples, tem um efeito poderoso sobre as pessoas. Nós sabemos, na época, que os comandantes dos aviões não gostaram muito da ideia de permanecer na escada recebendo as pessoas. Primeiro porque o comandante é uma pessoa importante, bem treinado, tem um bom salário. No período que o avião está voando, ele é o senhor da aeronave, tudo passa por ele. Então, estar na porta do avião tem uma conotação de um pouco serviçal, de submissão, não sei se a palavra é um pouco forte, ao passageiro. Além do mais, você está lá na porta do avião, tem pessoas que nem olham na sua cara, não dão bom dia, outros são muito cordiais. Você tem que passar por isso tudo. Isso é a vida de uma pessoa que lida com mercados. Você tem que enfrentar diferentes clientes, tem que lidar com diferentes clientes. Os comandantes não queriam ir. Diziam, não, isso não é nosso trabalho, nós recebemos para pilotar. O comandante Rolim, com o seu exemplo, ele mostrava, bom, mas eu sou o dono do avião. Se o dono do avião pode estar na porta do avião, por que o comandante, que é empregado, dono do avião, não pode estar lá? E você tem que estar lá para assegurar ao cliente que você se importa com o cliente e que está lá para recebê-lo, que ele é bem-vindo e que ele deve continuar voltando. Isso é uma filosofia. Isso é marketing como uma filosofia. Está no nosso comportamento. Não é técnica, não é construir banco de dados, não é fazer pesquisa quantitativa ou qualitativa. Isso é algo que está no sangue das pessoas. Você pode talvez esquecer todas as técnicas, mas se você acredita nisso, você vai praticar, você vai decidir de acordo com esse valor. Ok, não vou fazer isso de graça, está dito aí que você tem que obter lucro. O conceito de marketing, ele diz, olha, eu tenho que atender o cliente até o momento em que ele seja lucrativo. E apurar se o cliente é ou não lucrativo é uma técnica financeira. Eu preciso da técnica, não estou descartando a técnica. Mas o valor é algo que precede a isso tudo. Temos outras pessoas no Brasil que disseminaram em suas empresas e disseminam ainda valores focalizados no cliente. Mais recentemente, a Luiza, do Magazine Luiza, é uma pessoa que incorpora muito desses comportamentos que nós encontrávamos no comandante Rolim. Está junto da equipe,
está procurando solução, está procurando entender os problemas, está no balcão, está dizendo às pessoas que tem que compreender o mercado, que o trabalho do varejista é um trabalho junto ao cliente no todo dia. No passado, o Amador Aguiar, fundador do Bradesco, ele tinha um valor dizendo o seguinte: o cliente tem que fazer negócio. Logo, nós temos que posicionar as mesas do gerente, o gerente tem que fazer negócio com os clientes. Logo, nós temos que posicionar as mesas junto às portas. Nós não podemos criar barreiras entre o cliente e o gerente. Você pode entrar, o Amador Aguiar já faleceu há muitos anos, o Bradesco já passou por grandes transformações, pode entrar em qualquer agência do Bradesco e olhar se você não tem um acesso direto ao gerente. Você nunca vai ter um obstáculo entre você e o gerente. Isso é um valor de marketing que vem se disseminando nessa empresa e você pode encontrar em outros bancos também. Isso tem sido reproduzido. Além da filosofia de marketing, antecedendo a filosofia de marketing, você encontra alguns relatos e, na verdade, você encontra empresas hoje que ainda praticam outras filosofias. Nós falamos da filosofia de produto ou de produção, de uma filosofia de venda. O que é uma filosofia de produto? Voltando ao início da nossa exposição. É uma empresa que talvez coloque demasiada ênfase em características técnicas, em excelência tecnológica, naquilo que ela oferece. Ela pensa menos no cliente. Daí ela raciocina: se eu tiver o produto mais sofisticado ou com uma aparência melhor, eu vou conquistar o cliente. Pode ser verdade, mas isso te induz a uma miopia. A filosofia de venda é uma filosofia que pensa da seguinte forma: se o cliente não for estimulado, se ele não for pressionado, a chance de fazer a troca diminui. Então ele vai colocar ênfase naquele discurso, naquela argumentação do vendedor, de que apresentando ao consumidor as razões para a compra. Isso é uma filosofia de venda, uma filosofia de pressão. Como um professor de marketing, eu acredito que partir do cliente, fazer o seu dever de casa e retornar ao cliente com uma proposta mais ampla é um caminho bem mais eficiente de você realizar trocas, ao invés de pensar exclusivamente no produto ou fazer pressão através de venda para que ele compre. Este, então, é a nossa definição do marketing como uma filosofia organizacional. Concluindo, vamos encerrar lembrando 3 pontos importantes da exposição. Marketing é troca. Quem é o consumidor, por que ele participa da troca, o que ele procura, qual o valor que você oferece, teu cliente tem ou não tem satisfação, você está construindo um relacionamento, se você tem uma visão de curto prazo, só quero fazer uma troca. Fizer as questões, essas 5, 6 questões bem feitas, terá dado um passo importante para melhorar a tua competência nessa área. Bom, não vou ficar só na intuição, só no que eu aprendi. Vou ver o marketing como um processo gerencial. Vou participar de um curso de MBA, vou ler bons livros de marketing e agregar ao que eu sei e ao que eu descubro ideias, propostas e etapas que outras pessoas têm a sugerir. Isso é o marketing como um processo gerencial. Mas não basta só técnica. Precisa ter um valor. Esse negócio que nós chamamos de marketing, isso precisa estar no teu sangue, isso tem que ser um princípio de vida, você tem que acreditar, tem que colocar transpiração em cima desse negócio, porque às vezes não é fácil. Mesmo o livro, mesmo a técnica, não vai dar a resposta que você precisa. E se você não acredita que a coisa é importante, você não vai atrás da resposta. Tem que ter tua intuição, teu raciocínio, tua dedicação para dar a solução que vai fazer a diferença na sua empresa. Isso é o marketing como uma filosofia. E finalmente deixaria aqui uma mensagem pessoal. Algum tempo atrás, creio que foi na Exame, eu li uma crítica ao marketing. O ensaísta disse: bom, o menino está levando uma maçã para a professora e essa maçã é o marketing pessoal. E em troca da maçã ele vai esperar uma nota melhor. Evidentemente uma visão bastante negativa do que seja o marketing. Quer dizer,
queria fazer uma troca com a professora, dou-lhe uma maçã, recebo uma nota maior. Não podemos pensar dessa forma. Tenho convicção que por obra e arte do marketing, muitas coisas boas e positivas são feitas a todo momento na sociedade. Você pode usar o marketing também individualmente, fazendo o seu marketing pessoal, entendendo as relações que você mantém com os seus vários clientes, com seus filhos, com as suas esposas. É uma relação diferente dos mercados de consumo, mas não deixa de ser. Você perguntar o que a esposa espera de mim, o que eu tenho entregue a ela, né? Qual o valor que eu proporciono aos meus filhos, o que a empresa espera de mim como profissional, né? Quais os atributos que eu tenho, quais os custos que eu gero para a empresa. Esse produto tem se atualizado ao longo do tempo ou eu continuo a mesma pessoa que eu era 10 a 15 anos atrás? Se o mercado evolui e você ficou para trás, eu duvido que você vai realizar trocas bem-sucedidas com esse mercado, no caso, o mercado de trabalho. Ok? Muito obrigado e espero que essas breves considerações tenham ajudado a formar uma base que você vai utilizar daqui para frente nos temas que estão por vir. Professor, sobre a sua aula de introdução ao marketing, que aspectos de tudo que foi falado parecem fazer mais parte, parecem fazer mais sentido para a vida de uma agência bancária? Davi, eu recorreria ao básico conceito em torno da troca. O Banco do Brasil tem uma base imensa de clientes, uma variedade muito grande de perfis, de pessoas que procuram as agências a cada dia, de grandes empresas, tenho certeza. O Banco do Brasil atende uma Vale do Rio Doce e atende também o aposentado que vai lá buscar a sua pensão a cada mês, ou a sua aposentadoria ou a pensão. Um grande trabalho é assegurar que esse banco conheça bem as necessidades de cada um desses públicos. Um outro ponto, o banco tem que pensar muito: o que eu estou oferecendo a esse mercado, os produtos, os serviços. O que nós observamos hoje é que há pouca diferenciação entre os bancos. Os produtos são muito padronizados, fundos de investimento, planos de previdência, contas correntes, acessos à internet. Você, de fato, a rigor, você não está vendo muita diferenciação. Não há nada que um banco ou outro banco possa oferecer de algo novo, algo mais ajustado a esse consumidor, não é? Que ofereça mais valor. Outra coisa, será que o banco acompanha bem os níveis de satisfação dos diferentes segmentos de mercado? Ele tem uma avaliação objetiva, não modificada, sobre a satisfação dos clientes? Porque nós sabemos, hoje em dia o cliente dificilmente ele deixa um banco. Ele vai ter que estar muito insatisfeito para deixar o seu banco. Agora há pouco o Lula perguntou por que o brasileiro não tira o traseiro da cadeira para arrumar um banco onde ele obtenha empréstimos mais baratos. Nós sabemos que isso não é tão simples assim. E acabamos, às vezes, por inércia, ficando com o banco. Mas, por estarmos com o banco, estamos satisfeitos com o banco? Ou apenas nos acostumamos a frequentar o banco? Não há nada que se possa investigar mais sobre os níveis de satisfação e os níveis de expectativa dos consumidores, dos correntistas, e descobrir aí novas possibilidades de diferenciação? Eu creio que é por aí. Que há relacionamento, você tranquilamente vai encontrar clientes do banco com 10, 20, 30 anos de Banco do Brasil. Mas não creio que o banco deveria se acomodar, se satisfazer com esse relacionamento. O cliente está lá, mas será que não está lá até por inércia? Não deveria ser mais rigoroso consigo mesmo, a gestão do banco, os funcionários, os gerentes, e investigar com mais cuidado, mais objetividade, mais vontade de descobrir, né, novas possibilidades para enfrentar essa concorrência aí que é feroz no sistema financeiro e assegurar essa posição que o banco tem, os grandes bancos nacionais têm hoje,
de um virtual domínio do setor no Brasil. Nenhuma empresa estrangeira, nenhum banco estrangeiro ameaça os grandes bancos nacionais, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Unibanco. Mas não é essa posição que hoje é uma posição confortável que deveria deixar os gestores tranquilos. Então, um estresse permanente sobre o mercado, sobre como o mercado está evoluindo, como os consumidores estão evoluindo, eu acho que é sempre muito positivo. Com certeza. Muito obrigado, professor. Por nada.